da adolescente Emanuele Souza Batista, de 14 anos. Esse crime bárbaro foi em janeiro deste ano e por isso eu vou chamar agora ao vivo a Ana Paula Azevedo, que está com o delegado responsável por essa investigação. Ana, a adolescente que praticou esse crime, ela continua apreendida? Boa tarde. Oi, Rúbia, boa tarde para você, boa tarde para quem está em casa acompanhando a gente. Continua assim, viu, Rúbia? Essa adolescente de 15 anos foi apreendida e deve ser encaminhada nos próximos dias para um centro de internação. A gente volta a falar desse caso, né, que teve muita repercussão aqui na nossa região. Emanuele Souza Batista, de 14 anos, foi morta em janeiro. A amiga dela confessou ter matado a vítima, contou detalhes aí desse crime, inclusive também levou a polícia lá onde o corpo da Emanuele foi encontrado. O laudo pericial aponta que a adolescente foi morta com 35 facadas, ou seja, aí muita crueldade, né, Rúbia? Para falar mais detalhes dessa investigação, que inclusive ainda não foi concluída, está aqui comigo o delegado do Grupo de Homicídios, Danilo Fabiano. Boa tarde, obrigada pela participação. Qual teria sido a motivação desse crime tão bárbaro? Vocês trabalham com duas linhas de investigação, né? A Polícia Civil, assim que tomou conhecimento já de um trabalho exaustivo de diligências, provas periciais, provas testemunhais, nós chegamos à conclusão preliminar da participação dessa adolescente de 15 anos na prática desse grave crime de homicídio. A Justiça Local, através com o parecer do Ministério Público, decretou sua internação, ela se encontra internada, possivelmente deve ser encaminhada para Goiânia pelo prazo de 45 dias e, consequentemente, será julgada por esse grave crime praticado. E, consequentemente, nós, em oitivas de pessoas, de testemunhas, bem como a análise de todo o conjunto probatório, foi identificado que uma das motivações principais é o fato da vítima ter feito alguns comentários contra a autora, e que nós entendemos que isso é até banal, motivo fútil, motivo pelo qual, inclusive, isso foi tipificado na representação encaminhada ao Poder Judiciário, e agora prosseguem as investigações estão prosseguindo, no sentido de que a gente possa apresentar ao Poder Judiciário e ao Ministério Público o resultado completo, com todos os detalhes, com todas as linhas de investigações esgotadas, para que o Poder Judiciário e o Ministério Público possa ter todas as provas a respeito desse grave crime. Como o senhor disse, então, as investigações continuam, né? Mas a polícia acredita que tem outra pessoa envolvida ou não? Ela realmente agiu sozinha? Ela teria, inclusive, planejado todo o crime, né? Mostra aí imagens de câmeras de segurança, mostram que elas passavam ali à noite próximo à casa da autora. Inclusive, foi através disso que vocês conseguiram chegar até ela, né? Isso, as investigações prosseguem. Está muito evidente que ela, de maneira premeditada, de maneira dolosa, ela leva a vítima até o local, já de posse de uma arma branca, de uma faca, com a intenção de matá-la, e ali, de maneira muito cruel, ela desfere 35 facadas nessa vítima de 14 anos, causando seu óbito ainda ali no local dos fatos. Nós continuaremos as investigações, até porque há outras circunstâncias que devem ser sanadas nesses próximos dias, para que, ao final, possamos apresentar ao Poder Judiciário e ao Ministério Público todos os detalhes de maneira bem clara a respeito como tudo ocorreu. Mas, a princípio, a apreensão dessa adolescente por esse grave fato e as investigações ainda continuam em razão de que outros elementos de provas serão esgotados nesses próximos dias. Inclusive, a autora levou, né, a vítima para esse terreno com a promessa de que lá teria droga enterrada. As duas eram usuárias de droga? Ela utiliza de uma dissimulação, ela atrai a vítima para aquele local, argumentando que ali havia drogas enterradas, com o argumento de que elas iriam vender e depois dividir o dinheiro, mas foi uma maneira de atrair a vítima de maneira muito inocente vai até aquele local. Nós observamos pelas imagens coletadas minutos antes de que elas entram na mata, que a vítima está bem tranquila e a autora bastante agitada. Isso demonstra que ela já estava de maneira premeditada e, enfim, que iria praticar aquele ato. Então, portanto, são várias circunstâncias que faz com que tivéssemos a convicção da autoria dessa adolescente, até porque ela fez a confissão, deu detalhes, inclusive onde o celular da vítima estava enterrado, a faca utilizada estava inclusive no quintal de sua residência. Então, portanto, são vários elementos de provas que estão sendo conduzidos para que nós possamos chegar ao final das investigações com todos os detalhes a respeito desses fatos. Obrigada pela participação, delegado Danilo Fabiano Carvalho. Um motivo bem fútil mesmo, né, Rúbia? Isso nenhum motivo, né, para a gente sair matando as pessoas. É claro, a gente segue daqui acompanhando esse caso, até mesmo porque as investigações ainda continuam. Eu volto com você no estúdio.
Tá certo, Ana. Muito obrigada pelas suas informações. Obrigada também a participação do Dr. Danilo Fabiano. Bom trabalho para vocês. E o Centro de Treinamento Maria Madalena Leão, do setor Pausanes, aqui em Rio Verde, foi reinaugurado. Esse é um local onde são oferecidos vários cursos de capacitação para adolescentes e jovens que no contraturno da escola vão para lá para aprender um ofício e depois também têm a oportunidade de serem encaminhados ao mercado de trabalho através do programa Jovem Trabalhador. Os jovens que estudam no centro ganharam mais espaço. O local recebeu pintura nova, uma sala de aula e novos equipamentos para a sala de informática. Além da ampliação do programa Jovem Trabalhador, que passa de 182 para 240 vagas. Essa semana começou já uma nova turma, ela dura durante o semestre todo. Então, em julho, está findando essa turma. Comecinho de agosto já abre as inscrições, vai estar sempre no site da prefeitura. Então, eles fazem inscrição. O que a gente pede para eles são pessoas que têm o NIS, que é o número de inscrição social. A cerimônia não interrompeu as atividades dos estudantes. São vários cursos oferecidos. Entre eles, relações humanas, técnicas de venda, secretariado e informática básica. O espaço agora é maior, melhor, tem mais computadores e mais alunos, né? Que antes era dividido ao meio, agora está muito melhor o espaço. Bem, as novas inscrições serão abertas no final do semestre. Como a secretária de Assistência Social disse, precisa do número do NIS, que é o número de identificação social. Esse cadastro pode ser feito no CRAS Dom Miguel, CRAS Santa Cruz e também na Secretaria de Assistência Social, que fica no centro da cidade. E o homem que aplicou um golpe de quase R$700 mil num banco foi indiciado por estelionato. Pelo menos 129 clientes foram prejudicados, gente. A polícia quer saber agora quem ajudou o golpista que vivia fazendo viagens internacionais. Segundo a polícia, o suspeito continua preso em Aparecida de Goiânia. Na primeira fase da investigação, o delegado indiciou o homem por estelionato. A gente optou por concluir o inquérito, fazer esse indiciamento inicial pelo estelionato já comprovado nos autos, remeter ao Poder Judiciário e seguir em autos complementares as investigações para identificar os eventuais participantes do crime e os demais crimes ainda não apurados. A prisão foi no final do mês passado, no aeroporto de Goiânia, quando o homem chegava de uma viagem da Espanha. Segundo o delegado do caso, o suspeito teve acesso aos dados pessoais de 129 clientes de um banco e, quando ligava para pedir o resgate do título de capitalização, tinha as informações para passar pelos critérios de segurança. A polícia está atrás de um funcionário do banco que pode ter repassado os dados dos clientes e também de uma outra pessoa que ajudou o suspeito a lavar o dinheiro da fraude. Ele abriu uma conta em outra instituição, usando esses documentos e dados do correntista como se fosse esse correntista. Conseguia ir a senha, obviamente era ele que tinha, já que tinha abrido essa conta, e lá realizava o saque. Dessa forma, segundo a polícia, ele conseguiu sacar em menos de 3 anos cerca de R$700 mil. E nós estamos recebendo aqui no estúdio hoje o secretário de Saúde, Eduardo Ribeiro. Nós estamos falando sobre o coronavírus. Dissemos já no bloco anterior que já tem um caso suspeito sendo investigado aqui em Rio Verde. Esse paciente está em isolamento em casa, né, secretário? Qual a orientação para as pessoas, então? Porque nós temos já um caso suspeito na cidade. Como é que ficam as outras pessoas? Bom, é bom deixar bem claro para a nossa população que o momento é de prudência, ele não é um momento de pânico. Né? Nós temos toda já uma retaguarda muito bem estruturada, caso nós precisemos de encaminhar pacientes, nós já temos todo um circuito fechado, e isso aí nos permite atender de pronto o que está acontecendo, essa epidemia que, como eu disse, ela acabará chegando aqui como chegou a todo mundo. A maior precaução que nós temos que ter é com a dita etiqueta das mãos. A pessoa, lavar as mãos. A pessoa que, por exemplo, for espirrar, nunca utilizar as mãos e sim o braço. Né? Essa pessoa, se tiver com algum sintoma de gripe
independente se for SARS ou não, ele não deve, ou no caso do Covid-19, ele não deve visitar pessoas idosas até passar esse período. Que evitar mesmo. Evitar mesmo, então é de prudência, né? As crianças deverão ser bem orientadas também e caso estejam com qualquer sintoma de gripe, não levar essas crianças para ficar com seus avós, por exemplo. Enfim, blindar. Por quê? A taxa de transmissibilidade do vírus é muito alta, é um vírus que se transmite de forma muito fácil, apesar de ter uma letalidade muito baixa. Agora, quando se verifica a questão dos idosos, a letalidade ela sobe bastante. Secretário, nós estamos recebendo muitas perguntas aqui, inclusive sobre idosos, sobre crianças também, mas tem uma pergunta aqui, a pessoa não se identificou e quer saber sobre eventos aqui na cidade. Como é que ficam esses eventos? A Secretaria de Saúde vai intervir de alguma forma para orientar? Claro, não só de orientação, mas também de cerceamento de entrada de pacientes doentes. Nós já estamos nos organizando de uma forma em que a gente vá filtrar pessoas que, por exemplo, cheguem em nosso aeroporto e que estejam com febre, essa pessoa já vai ser encaminhada para o serviço de saúde. Já vai ter equipe da Secretaria de Saúde no aeroporto. Prontamente esperando esse paciente, aliás, essa pessoa que vier. Agora, é uma situação em que 80% também dos casos de coronavírus, ele é assintomático. As pessoas não sentem apenas uma gripe leve, comum, uma gripe, uma tosse, alguma coisa nesse sentido. É uma gripe muito leve. É por isso que a gente diz que a prudência o Brasil, ele vai passar, agora nós vamos ver uma ascendência na curva viral, nós teremos bem mais casos no Brasil, chega-se ao ápice e depois ela cai, como aconteceu na China. A China, ela agiu de uma forma muito rápida, então ali se iniciou o vírus, ele fez a curva e agora desceu, e paradoxalmente a China agora vai assistir, né, o mundo todo tentando se prevenir com a coisa que nasceu lá. Então, o vírus tem esse desenho. Tendência. Isso, e vai acontecer dessa forma. Nós estamos recebendo muitas perguntas aqui dos telespectadores, eu já quero agradecer a todos. Olha, o Kleber do Bairro Popular está perguntando assim, se no hospital municipal as pessoas que estão acompanhando os pacientes precisam usar máscaras? Não, olha, o paciente, a máscara, ela deve ser usada para pacientes, para pessoas que tenham, essas pessoas que estão com algum sintoma da doença, que seja tossindo, por exemplo. Essa pessoa deve usar máscara, né? A higienização das mãos e o cuidado para não se tocar em mucosas, evitar ambientes muito aglomerados, de muita gente aglomerada, isso aí também é uma forma de prevenção, né? Mas não precisa sair correndo nas farmácias, acabar com o estoque de álcool gel, acabar com o estoque de máscara, não vai adiantar. Até porque a máscara deve ser trocada a cada 2 horas. O paciente, mesmo o paciente que esteja infectado, que é o indicado para usar a máscara, esse paciente de 2 em 2 horas, ele tem que retirar a máscara e trocar, colocar uma nova, porque ela desce e ali ela tem o trânsito normal do vírus. Certo. Né? Então, não precisa dos pacientes se alertarem ou dos acompanhantes se alertarem e começarem a usar máscara. Não há necessidade. Secretário, mais uma pergunta rapidinho aqui. Está perguntando se vai ter alguma campanha educativa, essa pessoa não se identificou, em escolas e outros locais públicos. Por exemplo, a distribuição de álcool em gel. Olha, todas as nossas unidades de saúde, todos os setores públicos em que existem transeuntes, pessoas que entram e saem, obrigatoriamente, aquele espaço ele deve fornecer álcool gel, papel toalha, né, e sabão líquido. Isso aí é uma norma padrão que a Vigilância Sanitária irá cobrar. O serviço público está totalmente equipado com relação a isso, isso aí não é um problema para nós. Agora, o principal mesmo é a prevenção. Agora, nós temos a prudência, como eu disse, não é momento de pânico, apenas de prudência, e a gente evitar o contato com pessoas mais idosas que tenha algum sintoma. E a pessoa que chegar de fora, que teve contato com alguém que está sob suspeita e desenvolver qualquer um desses sintomas, essa pessoa tem que procurar o serviço de saúde, porque para ser feito, se necessário, o isolamento respiratório dela. Tá certo, então. Agradeço a participação do senhor por esses esclarecimentos e a nossa emissora está sempre aberta para isso. Sempre à disposição da Secretaria de Saúde. Muito obrigado. Obrigada.
E mais um intervalo e daqui a pouco a gente vai ver mais uma reportagem da série Mais 60 que vai falar sobre namoro na terceira idade. O meu amigo Isaac Rodrigues agora vai chamar o intervalo para mim.